Paz de Deus e a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém e amém. Caros irmãos, agora eu quero fazer este vídeo para dar para meditar num acontecimento que ocorreu em uma congregação cristã no Brasil. Eu não estou aqui para denegrir a congregação cristã no Brasil, mas apenas quero analisar, porque muitos podem interpretar isso como uma perseguição religiosa, esse ataque. Não foi. Porque a perseguição religiosa, ela vem de uma outra maneira. A perseguição religiosa, ela persegue por causa que a pessoa crê em Jesus Cristo e prega Jesus Cristo. O que aconteceu em uma certa congregação cristã aí no Brasil, não vou citar lugar nem bairro, porque isso é notícia, já saiu até parece que na mídia, né? O que acontece é o seguinte, irmãos. A perseguição religiosa, ela abrange, se você for olhar, todo cristão, todo aquele que está fazendo a vontade de Deus em Cristo Jesus. Como na China, por exemplo, lá existe perseguição religiosa. Por quê? Porque existe ali uma forma de que a igreja tem que fazer conforme o governo determina. E aqueles que não fazem, que não estão ligados a uma federação que existe já, como já falei, mas muitos não acreditam, já está agindo desse jeito, né? Vai agir em outros lugares também. Aqueles que não estão ligados nisso são perseguidos. Então, muitas igrejas que estão ligadas nesse sistema, o que ocorre? Ela tem que obedecer regras e ela tem que obedecer regras de superiores. Inclusive, esta federação que abrange essas igrejas, ela é determinada pela própria igreja romana. Muitas outras aproveitam dessa oportunidade para poder se reunir, certo, irmãos? E não ter tanto problema. Mesmo assim, ele existe. Agora, existem as igrejas caseiras, irmão. As igrejas caseiras na China, porque não querem obedecer à ordem, a não ser de Deus, de Jesus Cristo, e elas são então discriminadas. Então o povo que está nessas outras igrejas, que são institucionais, procure isso na internet, você vai encontrar. Eles vão e fazem cultos em outros lugares, fora daquele templo. E aí ocorre a perseguição, muitos pastores ou pregadores dali, não sei como é que eles chamam, ou presbíteros, não sei. Eles são presos até, inclusive. Eu não sei se eu tenho alguma matéria aqui sobre isso, porém, eu posso falar alguma coisa sobre isso, irmãos. Basta eu procurar aqui, deveria ter procurado já, perseguição da igreja caseira na China. Por que motivo? Devia ter procurado, mas eu vou achar aqui. Então, irmãos, essa perseguição é diferente. A perseguição às igrejas domésticas na China, ela resulta de diversos fatores relacionados ao controle estatal sobre as práticas religiosas. Elas não são controladas por esse controle estatal. Então, o partido governamental, que lá é o Partido Comunista Chinês, quer manter, irmão, uma influência. Porque ele quer ter influência nas igrejas. Então, o que acontece? A igreja que ela não obedece, ela sofre a consequência de ser fechada, que são as igrejas domésticas, certo, irmãos? Agora, vejamos bem, as igrejas que não são domésticas na China não sofrem perseguição. Vocês estão entendendo? Nem todas as igrejas na China, irmão, vão enfrentar o mesmo nível de perseguição, mas a distinção não está apenas no fato de serem ou não domésticas. A diferença está como as igrejas são registradas e supervisionadas pelo governo. Isso é perseguição religiosa. O que aconteceu na congregação cristã no Brasil esses dias atrás é uma consequência psicológica, porque o cidadão que atacou a igreja, eu sei o nome dele, não vou citar,
foi discriminado na notícia que ele tinha atacado porque ele estava com um sentimento contra Deus. Ora, mas a própria notícia diz que ele era frequentador da igreja. Quer dizer, como que um frequentador da igreja vai perseguir a própria igreja? Isso tem que ter um motivo. E o motivo não é que ele não crê em Deus. O motivo é que deu um surto psicótico nele. E naquele momento que ele surtou, ele fez aquilo por quê? Eu não estou defendendo ele. Porque a mente dele foi tomada por algo, por uma força, até mesmo pode ser pelo diabo, ou até mesmo por alguma coisa psicológica, uma enfermidade psicológica, por crer em alguma coisa que não se cumpriu. É o que está ocorrendo dentro da congregação em muitos lugares. Eu sou testemunha, pessoas me ligam, falam comigo e dizem, irmão, o que eu vou fazer? Tal palavra não cumpriu, e começa a chorar, e fica em desespero. Ora por mim, que eu estou esperando há 20 anos, estou esperando não sei quantos anos. Falou que era, eu vou lá de novo, busca a palavra, marca até data, eu fico esperando, é agora, não cumpre. Os irmãos estão entendendo, irmão? Isso causa um problema psicológico em pessoas que a mente está mais fraca. Isso pode ocasionar, então, uma reação. Essa reação pode ser um surto. E isso pode levar a pessoa até mesmo a fazer coisas piores do que esse cidadão fez, porque ele entrou lá, destruiu a igreja. Imagine se ele pega lá e entra com uma arma. Os irmãos estão entendendo? Por quê? Não é que ele está perseguindo a igreja, é que ele foi ensinado a crer naquilo que não é verdade. Então o diabo aparece na mentira. E na mentira ele manifesta aquilo que ele tem, que é isso. Como ele disse, ele tem ódio contra Deus. Então ele foi ensinado desde pequeno que a CCB é a graça, que a CCB é o caminho. Então o que sai da boca do ancião ali, ele acredita que é Deus. Não aconteceu, não cumpriu nada, ele entrou um espírito, deu uma reação, talvez psicológica até, ele surta. Quando ele surta, ele vai para onde que ele vai? Ele vai tentar fazer alguma coisa contra aquilo que ele cria e deixa de crer no momento do seu surto. Pode se perguntar para um psiquiatra, irmão. Então isso não é uma perseguição religiosa. Tem gente achando, não, perseguição religiosa. Perseguição religiosa, vocês já estão nela. Nós já estamos nela. É outra, é uma perseguição invisível que você não viu, que você não consegue ver. Quando a palavra de Deus é ofendida, quando a palavra de Deus a pessoa não tem respeito por ela, já está tendo uma perseguição. Quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu não posso dizer isso, que isso já é uma perseguição contra a maior fonte da minha fé, que é a Bíblia. Então vocês observam que dentro do inário da congregação já existe um item que persegue a própria palavra de Deus. Quando eu falo que não pode estudar a Bíblia, eu estou perseguindo aquilo que Cristo falou. A pessoa não pode falar, não pode estudar a Bíblia, porque Cristo falou que é para examinar, para estudar. E vem o ensinamento, e vem alguém que fala que não pode. Ora, se Cristo falou que pode e alguém fala que não pode, o que fazemos? O que podemos pensar? Aquilo que vem contra Cristo é de quem, irmão? É do anticristo. Então, esses fatos, essas ocorrências dentro dessas organizações religiosas que ficam profetizando, não é uma coisa assim do outro mundo, não é uma perseguição. Perseguição já começou, irmão, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Pega um irmão aí na congregação e começa a falar, pede para ele só pregar Jesus Cristo. Ele vai ser perseguido. O ministério persegue os outros por causa da soberba, do orgulho e porque eles acham que tem soberania. Irmão, dentro da denominação, seja ela qual for, tem que ter submissão, humildade e não soberania. O ministério, agora vamos falar de qualquer igreja, tá? Isso aqui serve para qualquer uma. O ministério de uma denominação que acha que é soberano, ele está tomando o lugar de Deus, ele toma decisões sem ao menos orar a Deus. Eu sou testemunha disso. Eu já vi irmãos tomarem decisões assim, e depois se arrependerem. Os irmãos estão entendendo? Eu não estou aqui, os irmãos da congregação entendam, para denegrir a imagem de vocês, mas que para vocês abrirem os olhos e não acharem, nós estamos sendo perseguidos. Ora, irmão, pelo amor de Deus, nenhum irmão aqui da internet, eu pelo menos, jamais vou querer que aconteça isso
com ninguém. Ao contrário, eu vou querer que os anciãos da congregação, se fosse eu, agora, nessa reunião, na outra reunião que tivesse, quando for fazer o trinário, já tira esse contém, a palavra de Deus. Isso aí já seria uma coisa muito boa, irmão. Os irmãos estão vendo? Mas não tiram. Eles não voltam atrás. Eles não voltam atrás. Por quê? Agora, a não ser que mude a presidência ou que mude muita coisa, mas eles têm esse sistema que a Bíblia contém, a palavra de Deus, que vem do iluminismo do século XIX. Junto com a maçonaria e o iluminismo, fizeram um estudo e concluíram filosoficamente que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu não posso dizer que isso foi Deus que mostrou, porque isso foi tratado entre pessoas que nem talvez não eram nem cristãos, ou se eram, pensaram e colocaram uma determinação e simplesmente a organização, a instituição obedece a algo que não é Deus. Aí se diz, nós somos igreja primitiva. A igreja primitiva não enterrava o corpo de Cristo depois da Santa Ceia. Isso caracteriza o quê? Caracteriza a transubstanciação. Transubstanciação veio da onde? Veio dos apóstolos? Não veio. Veio da onde? Veio da igreja romana, no ano 1215, no século XIII. Foi um papa que determinou isso. Irmãos, nós temos que conhecer as coisas. A nossa igreja está próxima. Irmão, a aparência. Você não pode viver de aparência. Você tem que ver o núcleo, o que está dentro. Não a aparência. Não adianta eu chegar aqui e falar que sou bonzinho, que eu amo todo mundo, entendeu, irmão? Eu tenho que mostrar isso. Se você me encontrar, eu tenho que te tratar desse jeito. Se você quiser falar comigo, eu tenho que te escutar. Agora você vai falar com determinados irmãos, eles não escutam você. Sabe o que eles falam quando quer tratar uma causa? O que está feito, ponto. Ah, irmãos, pelo amor de Deus, né, irmão? Não vem me dizer que não é assim. Eu não sou nenhuma criança, irmãos. Eu estive dentro do ministério e é desse jeito. Aí o que acontece? Tem que saber por que esse rapaz fez isso. Isso causou nele um surto. O inimigo tomou ele, sei lá. Talvez, não sei se tinha mais gente com ele, não sei. Talvez, ele pode até ter convidado alguém, não sei. Mas foi coisa maligna, foi coisa que vocês mesmos fizeram. Vocês colocaram, como eu falei hoje de manhã, o vinho de vocês num odre velho. Que vocês sabem que está velho, que vocês ensinaram a fazer um odre velho, com coisas erradas, com pensamentos humanos. Irmão, quando se diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, se abre uma brecha para o pregador pregar o que ele quiser. E o que ele fala, ele diz que é Deus, irmão. E aí a pessoa acredita fielmente que ela pode cometer um ato como esse que eu recrimino, que eu não concordo, certo, irmãos? Mas vamos e venhamos, irmão, vamos estudar isso com profundidade. Os irmãos que estão aí entendam que eu não estou aqui dizendo que ele fez certo, pelo amor de Deus. Ninguém deve fazer nada com igreja nenhuma, nem atacar, nem fazer nada. Nós somos totalmente contra qualquer tipo de violência, principalmente contra uma denominação. Uma coisa é nós darmos o nosso conselho, nosso palpite, ou nossa crítica. Outra coisa é você concordar com aquilo que está sendo feito. Eu não concordo com esse tipo de coisa, mas isso não vem, às vezes, da pessoa. Ela surta. Eu já surtei, irmão, por isso eu sei. Certo? Mas eu não fiz nada, eu não quebrei nada, eu não machuquei ninguém, mas eu fiquei num quarto fechado, escuro, não queria nem ver ninguém, minha cabeça parecia que ia explodir. Foi um ataque que eu tive. Eu fui atacado. Talvez eu dei alguma brecha, não sei, Deus sabe, né? A gente dá, porque nós não somos perfeitos. Então, irmão, chega um momento, eu não culpo a instituição, aí já é outra coisa. O que eu passei, eu não vou culpar a instituição. Por que você não culpa? Eu não culpo pelo seguinte, irmãos. Pelo seguinte, eu já tinha conhecimento de muitas coisas. Então, se eu não estou contente, eu que saia. Entendeu? Então, a culpa foi minha de não tomar uma decisão antes, para que não acontecesse aquilo que ocorre na vida de muitos e depois ficam jogados aí. Graças a Deus, Deus me deu vitória e estou aqui para falar com vocês. Então não culpa a instituição, mas a instituição tem culpa de muitas coisas. Porque quantas pessoas que já tiraram a sua própria existência, quantas pessoas que na sua simplicidade
estão acreditando numa coisa que é mentira. Eu sou testemunha disso, irmão. Olha, irmãos, tenham cuidado no que vocês estão pregando. Tem famílias aí esperando e uma irmã me liga chorando. Irmãos, parece sim que vai morrer. Ela diz que ela diz, ai meu Deus, ele falou comigo, não cumpre, será que ele não me ama? Será que... A irmã está correndo um risco de cometer alguma besteira, irmãos. E eu sou uma pessoa que todo mundo me xinga, mas eu estou ligando para ela e dizendo, não, fica firme, irmão. Irmã, olha o que eu falo para ela, fica firme, espera mais um pouquinho. Eu estou tentando contornar a situação dessa irmã. Por que vocês que estão aí não procuram saber? Ah, mas dá o endereço. Eu não tenho como dar o endereço da irmã. Eu acho que isso a localidade que conhece a irmã, que sabe quem ela é, porque deve saber, sabe que ela está assim, deveriam ir lá visitar, deveriam ir lá falar, mas não tinha, perguntei, está indo alguém aí? Não está indo ninguém. O ancião sabe muito ela atender culto, irmão. É difícil o ancião que se desloca. Tem, não vou dizer que não tem. Tem pastor também, tem. Mas tem aqueles que não estão preocupados com isso. Estão preocupados com isso. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, é verdade que eu estou falando. Vocês sabem disso. Tem irmão que é dedicado, sim, não vou dizer que não. Que vai, procura, corre atrás. Tem aqueles que são dedicados, não vou dizer que não. Mas tem aqueles que eles esperam chegar na mão dele e a vez não chega e não está nem aí. Porque não foi ele que deu a vida, não foi ele que foi crucificado. Então, analisamos o que é perseguição, para que vocês não fiquem falando aí na internet coisas que não têm lógica. Psicologicamente dá para entender que essa pessoa surtou e que ela foi fazer alguma coisa porque alguma coisa, como ela crê que é Deus que fala ali, e o pensamento dela para que ela está com ódio desse Deus aí que ela crê, né, que na verdade não é Deus coisa nenhuma, entendeu? Que fala ali, né? Deus pode se usar de quem ele quiser, mas também você não pode dizer, não, é só aqui Deus que fala, aqui que é o caminho. Você está errando, você está mentindo, você está pecando. O caminho é Jesus Cristo. Já no testemunho já se erra. Agradeço a Deus porque ele me chamou nessa graça. Qual graça que você está falando? Dá uma intenção que você está falando que chamou na igreja. E não é, chamou você em Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, será que eu estou errado? Você acha que eu estou errado? Estou falando mal? Irmãos, tem que mudar essas coisas, senão vai muita gente se perder. Pelo amor de Deus, irmãos. Eu peço a Deus que tenha misericórdia de todos vocês. Eu não quero mal de ninguém. Apenas eu digo que isso não foi uma perseguição religiosa. Ele era frequentador da igreja. Ele ia nos cultos. Como é que ele virou assim de repente? Ele ouviu alguma coisa, pensou que era com ele e ficou alimentando aquilo até que um momento, de uma forma ou de outra, aquilo se extravasou e ele tomou uma atitude inadequada devido à sua falta de consciência ou à sua memória ser atingida por alguma guerra espiritual. Não vem dizer para mim que não. Qualquer psiquiatra vai analisar isso e vai ver que ele está com problema. Por causa do quê? Julguem vocês mesmos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.